Olá pessoal, aqui é o professor Jorge. Vamos fazer a resolução dos exercícios de física do primeiro ano, aqueles exercícios que eu dei como extras. Então vamos fazer ele bem rapidinho para que vocês possam ter esses exercícios para relembrar. Então o primeiro é transformar 1.800 km por hora em metro por segundo. Então a gente tem aqui, vamos lá rapidinho, 1.800 km por hora para metros por segundo. A técnica que eu havia falado para vocês é o seguinte: a gente tem que pensar da seguinte forma: quilômetro é mais que metro, então quilômetro ele tem uma medida maior. Como eu vou passar por uma medida que é menor, que é o metro, eu vou dividir por 3,6. Então é só fazer o 1.800 dividido por 3,6 e a gente obtém dessa forma 500 metros por segundo. Então, quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6. O exercício número 2 era o contrário, era 15 metros por segundo e a gente ia transformar para quilômetros por hora. Então eu tenho metro e vou transformar isso aí em quilômetro. Vou passar para quilômetro. O quilômetro tem mais. Então a ideia de mais é o que facilita para a gente saber se vai dividir ou multiplicar. Nesse caso, multiplica. Então é só fazer 15 multiplicado 15 vezes 3,6, que vai dar 54 quilômetros por hora. Então fica aí a dica. Quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetro por hora multiplica por 3,6. Não confundam isso daí, senão o exercício dá totalmente errado. Fica totalmente fora de contexto. Então vamos lá para o exercício 2. Como vocês não têm o enunciado aí, eu vou ter que ditar ele aqui. Eu vou ler e a gente vai preenchendo os dados. No instante T1 igual a 2 segundos, então a gente tem lá T1 igual 2 segundos. O espaço de um móvel é S1 igual a 50 metros. Então eu tenho S1 igual 50 metros. Então, no tempo 1, 2 segundos, ele está no espaço 1, 50 metros. Aí, no instante T2, T2 igual 8 segundos, vou colocar somente S, 8 segundos, o corpo se encontra, ou o móvel se encontra no espaço S2, 230, S2 igual 230 metros. Ele quer saber qual é a velocidade escalar média do móvel. O que a gente precisa saber disso daqui, aprender a fazer e aprender a ler esse tipo de enunciado, é saber qual é o instante inicial e o instante final. Então, vamos lá para a fórmula. Vou inserir a fórmula aqui. Fórmula de velocidade média. Olha lá, velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é S menos SO. Vocês estudaram aí, viram que S é o espaço final, SO é o espaço de origem. Então é o final menos o inicial. E o tempo também, ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui a gente pode falar o seguinte, eu vou escrever nessa fórmula mesmo. ΔS não é o final menos o inicial? Qual que é o final? Ele começou com 2 segundos e foi para 8 segundos. Então, o final é o que está associado a 8 segundos. A gente não pode falar que esse daqui é o inicial, porque a gente estaria voltando no tempo. O tempo inicial é 8 segundos e o final é 2 segundos? Não, não tem como a gente voltar no tempo, se deslocar para trás no tempo. No espaço a gente poderia fazer 230 para 50, mas não deslocar no sentido contrário do tempo. Então o número que está associado ao tempo final é a parte do deslocamento que é final também. Então eu tenho aqui como espaço final 230 menos o 50. E o ΔT é o tempo final
tempo final é 8 segundos e o inicial é 2 segundos. Com isso, a gente tem que 230 menos 50 dividido por 8 menos 2, a gente vai ter lá que é, calculando isso daí, vocês vão ter 30 metros por segundo, certinho? Que jeito que vai ficar isso daí é assim, 230 menos 50 vai dar 180 dividido por 6. 180 por 6 é 30 metros por segundo, porque eu estou trabalhando distância em metro, tempo em segundo. Essa é o resultado final de 30 metros por segundo no exercício 2. Vamos lá para o exercício 3. O 3 é um dos exercícios mais complicadinhos que a gente tem aqui, mas a gente vai entender, vou mostrar para vocês como que funciona, como que é o procedimento da gente calcular. Vamos lá. Um trem com velocidade escalar média de 72 km por hora, então eu tenho lá a velocidade média de 72 km por hora. Cada hora ele anda 72 km. Leva 1 minuto, então eu tenho que o tempo é de 1 minuto para atravessar um túnel de 800 metros. Vamos colocar aqui. Túnel tem 800 metros. Qual é o comprimento do trem? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer desenho aqui. Vou tentar fazer um desenho. Inserir, vamos ver. Formas, vamos colocar aqui. Já deu errado, vamos lá. Vamos fazer a setinha. Vou tentar desenhá-la aqui. Então vamos imaginar que essa setinha aqui, vou clicar nela e mudar de cor. Quero que ela fique pretinha para a gente ver melhor. Essa seta aqui represente o túnel, que aqui tem 800 metros. Então, o trem vai passar por esse túnel em 1 minuto. E o túnel tem 800 metros. Mas existe também aqui vamos imaginar que isso daqui, e agora eu vou deixar em outra cor, é o comprimento do trem. E o comprimento do trem a gente não sabe. Então eu tenho o comprimento do trem, que tem um valor que eu não sei qual é, mais o comprimento do túnel, que tem 800 metros. A distância total que esse trem tem que percorrer, porque imagina aqui está a frente do trem e aqui está a traseira. No momento que ele começa a atravessar, ele tem que sair desse outro lado por completo. Então a gente tem 800 metros de deslocamento mais o tamanho do trem, que a gente não sabe qual é. O deslocamento total é esse daqui, ó. É daqui até aqui. É tudo isso que o trem vai se deslocar. Então a gente faz assim, ó. X é o comprimento do trem. 800 é o comprimento do túnel. E a gente tem velocidade média. Vamos lá usar a fórmula. Vou fazer aqui embaixo, para não dificultar muito a vida da gente. Se eu colocar aqui, ó, vou deixar aqui em cima. Então vamos lá, fórmula de velocidade média. Inserir equação de velocidade média. Velocidade média é o ΔS, que é a distância total, a final menos a inicial, dividido pelo tempo. Então vamos lá. Qual que é o ΔS? ΔS aqui é a distância total. A distância total ela é 800 metros mais o tamanho do trem, mas eu não sei qual é o tamanho do trem. Eu vou chamar de x. E qual é o tempo que ele demora para atravessar totalmente o túnel? É 1 minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem
60 segundos. Então, o ΔT, aqui no caso, é 60 segundos. E eu tenho também qual é a velocidade média? Tenho. A velocidade média é 72 km por hora. Porém, eu preciso converter essa velocidade aqui para metros por segundo. A gente já viu como faz. 72 km por hora dividido por 3,6 equivalem a 20 metros por segundo. Então, aqui também equivale a 20 metros por segundo. Agora, é só multiplicar isso daqui em x, que a gente vai ter. É 20 vezes 60. A gente tem o 20 vezes 60. E depois, aqui então fica 20 vezes, deixa eu fechar o vezes aqui, vezes 60 é igual a 800, que multiplica, vou colocar o pontinho aqui para ficar mais fácil, para não confundir com x, tá? 20 vezes 60, que multiplica 800 vezes x. 800 mais x. Agora o que a gente faz é isolar. Eu posso dizer que x, eu vou passar tudo para lá. Ó. 20 vezes 60 é 1.200. 1.200 e o 800 está junto com o x, eu passei para lá. 800 menos, aliás, 1.200 menos 800 é o valor total de x, que equivale a 400 metros. Então, ó, só para vocês não ficarem de repente confusos, vamos fazer de novo aqui. Ó. Vou completar, vou fazer aqui na frente então. Ó. Isso fica assim, ó, 20 vezes 60 é igual a 1.200. Esse 800 que está junto com o x eu passei para lá do sinal, ficou menos 800 é igual a x. E a gente tem, então, que x corresponde a 1.200 menos 800, 400 metros. Esse é um tipo de exercício que vocês precisam estudar bastante, porque ele é muito comum e a gente vai utilizar cada vez mais exercícios dessa forma aqui, tá? Então, estudem esse tipo de exercício que vai ser muito útil. Eu vou apagar essas setinhas só para a gente dar sequência no próximo. O próximo é o exercício, deixa eu ver aqui, é o 4. Se a numeração estiver errado, mas eu estou fazendo em sequência do que eu passei para vocês. Um ônibus faz um trajeto entre duas cidades em duas etapas. Na primeira, efetua um deslocamento de 120 km. Então, vou fazer assim, ó. Na primeira etapa, fez uma distância de 120 km. A 60 km por hora. Velocidade, 60 km por hora. Na segunda etapa, agora vamos fazer assim, ó, na segunda etapa, ele fez um deslocamento de 250 quilômetros e o tempo foi de 3 horas. Ele quer saber qual é a velocidade escalar média do veículo em todo o trajeto. Então ele quer saber tudo. Ele pede aqui em km por hora. Então vamos fazer em km por hora. Inserir velocidade média, a fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT. ΔS aqui no caso, o que é o ΔS? Ele partiu do zero, foi até o 120, e depois do 120 aqui ele andou mais 250. Então o ΔS é o deslocamento total, é 250 mais 120.
E o ΔT? ΔT também é o tempo total. Só está faltando o tempo aqui, que a gente não calculou. Então eu tenho um tempo aqui também. Qual é o tempo? Se eu andei 120 km a 60 km por hora, a cada hora eu andei 60 km, para andar 120 eu preciso de 2 horas. Então eu tenho um tempo total de 2 horas mais 3 horas. Então é 2 mais 3. Isso aqui equivale então a 250 mais 120, que vai dar 370. Dividido por 5. 370 dividido por 5 equivalem a 74 km por hora. Então, para ver que a velocidade média não é a somatória das velocidades dividido por 2. A gente precisa fazer, primeiramente, a somatória da distância e dividir pela somatória do tempo. Esse daí era o exercício número 4. Vamos lá para o 5, que é bem legal também. Deixa eu achar ele aqui. Prontinho. Vamos para o 5. Então a gente tem assim, ó. Uma pessoa caminha com passadas de 80 centímetros. Então, cada passo, vou marcar aqui, ó. Cada passo, 80 centímetros ou 0,8 metros. 80 centímetros é 0,8 metro. Com uma velocidade escalar constante de 2 metros por segundo. Velocidade de 2 metros por segundo. Significa que a cada segundo ela anda 2 metros. Velocidade de 2 metros por segundo. A cada 2 metros, aliás, a cada segundo ela anda 2 metros. Então, a gente tem assim, ó. Quantos metros essa pessoa caminha em 60 segundos? Então, se eu tiver assim, ó, num tempo de 60 segundos, qual vai ser a distância que essa pessoa vai caminhar? Era o A. Então, equação, distância é igual velocidade vezes o tempo. Deus vê tudo. Distância é igual velocidade vezes tempo. Vamos lá calcular qual foi a distância percorrida. Então, qual é a velocidade? Velocidade que ela caminha, 2 metros por segundo. Vezes o tempo. Qual é o tempo? 60 segundos. Então, 2 vezes 60, 120. Distância é metro. 120 metros. Esse aqui é o A. Agora vamos lá para o B. Quantos passos ela dá por segundo? Vamos ver lá quantos passos ela dá por segundo. Então, o que acontece? A cada segundo, ela anda 2 metros. A cada segundo, ela percorre 2 metros. Porém, a passada dela é de 80 centímetros, 0,8 metros. Então, a gente pode fazer assim, ó. Isso daqui eu posso fazer da seguinte forma. A cada segundo, ela anda 2 metros dividido pelo tamanho do passo. 0,8. Eu tenho que 2 dividido por 0,8 é 2,5. Então, ela dá 2,5, 2 passos e meio por segundo. Essa é a B da número 5. Vamos lá para a próxima. Que é a número 6.
número 6. Um carro completa um percurso de 6 km, então eu tenho que distância é igual a 6 km em 10 minutos, com o tempo igual a 10 minutos. Deixa eu até deixar um pouquinho mais espaço aqui. Distância de 6 km num tempo de 10 minutos. Ele quer saber qual é a velocidade média do carro em metros por segundo. Vamos lá para a fórmula. Velocidade média, inserir, equação de velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, total de deslocamento sobre total de tempo. Só que ele quer saber em metros por segundo. A gente precisa ajustar isso daqui. Se 1 km tem 1.000 metros, 6 km tem 6.000 metros. E se 1 minuto tem 60 segundos, 1 minuto tem 60 segundos, 10 minutos tem 10 vezes 60. Correto? 10 vezes 60 e 6.000. E agora a gente vai calcular isso daqui por essa fórmula. Não vou mudar aqui, vou fazer direto. ΔS é 6.000 metros dividido por 10 vezes 60 é igual a 600. Isso equivale, então, a 10 metros por segundo. A velocidade média dele em metros por segundo é 10 metros por segundo. É só a gente fazer, então, transformar quilômetro em metro e minuto em segundo. Vamos lá para o próximo, que é o número 7 e o último dos exercícios extras que eu havia passado. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Vamos marcar isso daí para ficar certinho. Esse aqui é o 7. Enfim, ele não quer marcar o número aqui, mas é o 7. Vamos pensar assim, ó, 1 passo por segundo. 1 passo. O menino dá 1 passo por segundo. Legal. Em média, 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é meio metro, então cada passo tem 0,5 metros. Se ele dá 1 passo por segundo e cada passo tem meio metro, a gente pode dizer então que a velocidade que ele anda é igual a 0,5 metros por segundo. Se cada passo dele leva 1 segundo, para dar um passo leva 1 segundo e cada passada tem meio metro, a velocidade então que ele está andando é meio metro por segundo. Vou jogar isso aqui para baixo para ficar tudo na mesma folha para ficar mais fácil para ver. Então, 1 passo por segundo, cada passo tem meio metro, velocidade de meio metro por segundo. Vamos ver os outros dados. E ele leva 5 minutos para fazer o trajeto. O tempo gasto é 5 minutos. Vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos, mas eu não tenho 1 minuto, eu tenho 5 minutos. Então é 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá quanto? 300. 5 vezes 6, 30. E tem mais um zero lá, 300 segundos. Ele quer saber
Qual é a distância entre a sua casa e a escola? Então eu tenho velocidade, tenho tempo, preciso calcular a distância. Então a formulinha mais simples, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então a velocidade é 0,5 que multiplica, ou 0,5 que multiplica o tempo, 300 segundos. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Quando a gente faz a multiplicação por meio, é a mesma coisa que está dividindo por 2. Então, 300 dividido por 2 é 150 metros. A distância da casa do menino até a escola é de 150 metros. Tirando esses exercícios que eu passei para vocês, estudem também notação científica, ordem de grandeza e toda a parte teórica que corresponde a movimento, movimento relativo, origem, espaço e coisas desse tipo. Aproveitem essas aulas então